Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário. Veja o que preparamos para vocês nesta edição. Epopeia do Amor, reflexões do amar nas ordens do amor, de Nayara Fortaleza Cresson, que conversou com a jornalista Mônica Silveira antes da pandemia sobre esta obra de autoconhecimento. Tem ainda Formas do Desenvolvimento Sustentável, com a escritora Magda Helena Maia, no livro Sustentabilidade 4.0, e um cordel em homenagem ao Agosto Dourado, mês de conscientização do aleitamento materno. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Reduzir os prejuízos ao meio ambiente. É com essa proposta que a escritora Magda Helena Maia traça caminhos para alcançar a sustentabilidade, seja em uma empresa, no seu eu individual ou na sociedade em geral. Lançado antes da pandemia da Covid-19, o livro Sustentabilidade 4.0, o novo mindset do desenvolvimento sustentável, no que esteve tão atual, com conceitos de sustentabilidade, melhores práticas e cases de sustentabilidade. Só lembrando que a reportagem com a escritora Magda Helena Maia foi feita antes da pandemia e estava guardadinha no nosso banco de reportagens da TV Ceará. Por este motivo, ela não está usando máscara. Para se evitar o contágio pela pandemia do coronavírus, com as pessoas isoladas em suas casas, o trânsito praticamente parado, a indústria, o comércio, escolas, bares e restaurantes fechados, observamos que a natureza respirou bem melhor no planeta inteiro. Percebemos então que podemos sim reduzir os prejuízos ao meio ambiente. Mas será que o mundo vai realmente agir diferente daqui para frente? Nunca foi tão necessário debater esse tema. O livro Sustentabilidade 4.0, de Magda Helena Maia, aborda essa questão. Já trabalho com isso há muitos anos e vejo cada vez mais essa temática ganhando força, né? Mas, de alguma maneira, ela precisa ser melhor falada, vamos dizer assim, ou organizada, porque tem muita coisa sendo dita, né? A sustentabilidade é uma temática relativamente nova e aí a escrita desse livro foi uma tentativa de mostrar que caminhos a gente pode traçar em nível individual, empresas, instituições, para alcançar essa sustentabilidade que todo mundo está desejando, né? O livro tem início com um resgate histórico, mostrando como surgiram esses conceitos entre nós. Até um dia desse não se falava em sustentabilidade, então como é que isso chega para a vida de todo mundo e de repente todo mundo tem que ser envolvido, né? Depois eu falo um pouco sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, como é que está sendo visto mundialmente. E no final do livro eu falo sobre as melhores práticas de sustentabilidade, os melhores cases de sustentabilidade, metodologias inovadoras, por isso que ele é 4.0. Mas e na prática? Como podemos fazer alguma coisa para ajudar a recuperação do meio ambiente? A sustentabilidade é uma coisa individual, certo? Então, às vezes o que é sustentável para mim não é para você. Então é importante que você rastreie isso, descubra o que é que você pode fazer, não importa o tamanho da ação. Mas se você fizer, desde o famoso canudinho, o copo descartável de você andar com o seu próprio, sua garrafinha, desde essas medidas mais simples, até estimular, por exemplo, reciclagem, fazendo triagem em casa, até um cyberativismo, né, seguindo os green influencers chamados e mostrando, falando sobre tudo isso que está acontecendo, replicando as notícias. Então, todas são formas de ajudar a essa sustentabilidade florescer. E quem aí está curioso para saber qual a nossa dica de livro de cabeceira? Nossa convidada de hoje é a psicóloga e doutora em saúde coletiva Carla Giuliani, que compartilha com a gente suas leituras para ajudar na prevenção contra o abuso sexual de crianças. Confira. Olá, tudo bem? Eu sou Carla Giuliani, sou psicóloga, professora, doutora em saúde coletiva e vim hoje conversar com vocês um pouquinho sobre a literatura e como ela pode ensinar os nossos pequenos em relação ao enfrentamento ao abuso sexual infantil.
Essa semana o Brasil foi tomado por esse assunto, né, a questão da prevenção do abuso sexual infantil, por conta de um caso que mobilizou o Brasil de muitas formas. E muitos pais, muitos professores estão se perguntando, mas afinal, como é que a gente pode prevenir a questão do abuso sexual infantil? A prevenção e a educação dos nossos pequenos, elas podem acontecer de inúmeras formas. E uma forma bem antiga e uma forma bem eficiente é a literatura. A gente usa a literatura na nossa educação há muitos anos. As histórias, elas vêm nos ensinando, elas vêm passando, né, valores, normas e moral há muito tempo. A gente ensina várias coisas importantes para os nossos pequenos através da literatura, né? Quando a gente lê, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, no qual a Chapeuzinho faz uma coisa que os nossos pais sempre dizem pra gente: não aceite coisas de estranhos, e ela aceita uma coisa de um estranho, ela naturalmente arranja aí uma confusão. Então, a gente, na literatura clássica, na literatura moderna ou contemporânea, a gente vai sim ensinando os nossos pequenos uma série de coisas. E hoje já tem uma série de autores que se dedicam a escrever uma literatura que vai sim ensinar a questão da prevenção do abuso sexual infantil. Claro que muitos pais se preocupam, mas será que não é uma coisa pesada? Será que é adequado para os pequenos? Sim, pais, podem ficar tranquilos. A maioria dos livros que a gente está indicando para vocês são livros que foram avaliados, né? Eles passam por um processo de validação, eles são escritos por profissionais que são profissionais da psicologia ou da educação, que estão aptos para falar para as crianças de uma linguagem do qual eles entendem. As obras clássicas falam de coisas duras e pesadas e mesmo assim elas falam de uma linguagem acessível e a gente consegue ensinar coisas importantes e maravilhosas para os nossos pequenos. Então, sim, é uma ótima opção, né, para você, pai, para você familiar, para você dar de presente para alguma criança da sua família, para você ler junto com a criança. E assim como qualquer outro livro, a indicação é que o pai e a mãe leia antes ou leia com a criança, porque assim, se surgir alguma dúvida, se algum tema não ficar muito esclarecido, você pai, você mãe ou você cuidador pode conversar com a criança sobre o assunto. Infelizmente, o abuso sexual infantil é uma realidade, os números estão aí para nos mostrar que ele não escolhe, né, classe social, religião. Então, a melhor forma da gente proteger os nossos pequenos é fazendo sim a prevenção e educando para que eles possam nos ajudar a protegê-los. Boa sorte, gente! Por conta da pandemia, as editoras estão se reinventando para lançar livros no mercado. E uma das formas encontradas vem sendo a utilização de sistemas de pré-venda. Sabe como funciona? Então, a pré-venda é uma modalidade de compra que o cliente faz a reserva do produto com antecedência. Na data de lançamento, o produto é deixado prioritariamente para quem realizou a compra da pré-venda. Assim, o cliente vai ter o produto antes das demais pessoas. Legal, né? E olha só, quem está com um novo livro em fase de pré-venda é a nossa colega aqui do Papo Literário, a jornalista e também escritora Mônica Silveira, o livro Humanas Paixões. E olha só, a pré-venda da obra encerra no dia 21 de setembro, portanto, se você tem interesse em adquirir, anota aí o endereço eletrônico. Tá esperando o quê para fazer já a sua pré-venda? Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a escritora e master coach Nayara Fortaleza Cresson sobre o livro Epopeia do Amor. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.